Olá, bom dia, minha gente. É um prazer estarmos de volta com Mais Vida pela TV Diário. Nessa terça-feira, eu quero desejar aqui a todos uma terça-feira de muita paz e saúde e conquistas, que seja um dia super positivo. E para vocês que querem entrar em contato com nossa equipe, basta enviar um e-mail para maisvidatvdiario@gmail.com. O programa de hoje está muito especial. Vamos receber agora a ex-membro da Associação Bilíngue Europeia, dentre leituras como Inteligências Múltiplas, de Howard Gardner, Estudos Desenvolvimentistas de Piaget, Teresa Catapreta, que vai contar sua história e falar sobre o curso de inglês para crianças Learning Fun. Então, hoje é um grande dia, um dia muito especial, né, para o inglês em Campos, onde será inaugurado uma nova escola, uma escola de inglês. Já vem atuando em várias escolas e hoje a sua sede própria, Learning Fun. Estou aqui recebendo a Teresa Catapreta, que é a pessoa responsável pela franquia Learning Fun e traz algumas informações para a gente. Bom dia, Teresa. Muito bom dia. Obrigada por essa oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Prazer nosso recebê-la. Muito obrigada. Teresa, como é que foi o começo de tudo? O que te motivou a sair do Brasil e estudar inglês e trazer para o Brasil o Learning Fun? Queria que você contasse um pouco a sua história de vida antes. Quem você é? Olha só, eu tive a oportunidade de nascer numa família que o principal interesse era a educação dos filhos, formação. Né? Meu avô era ministro da Educação, minha avó era professora, depois foi durante muitos anos diretora de escola pública no Rio de Janeiro, e o foco dela sempre foi o desenvolvimento linguístico das pessoas, dar a esses alunos essa oportunidade deles saírem da escola com um idioma, porque ela achava isso fundamental para trabalhar, enfim, para as pessoas poderem viajar sem nenhum constrangimento nem nada. Então, eu fui criada dessa forma. Quando eu me formei, quando eu tomei a decisão de ser professora, eu tive a oportunidade de estudar na Tijuca. E o que aconteceu? Eu tive lá grandes professores no Instituto de Educação. E essas pessoas me motivaram e me mostraram que essa seria realmente a minha missão nessa vida, né? Então, eu tive a oportunidade de me formar, fui trabalhar durante 3 ou 4 anos fora do Rio de Janeiro, que nessa época eu era professoranda, na época do Carlos Lacerda, e quando a gente se formar, antes da gente se formar, a gente tinha que trabalhar. E eu tive a oportunidade de trabalhar durante esse tempo e foi assim, uma grande descoberta. Trabalhar numa escola pública que era muito, muito pobre, em que a gente tinha que levar calçados, fazer assim, procurar com os nossos familiares, assim, possibilidade de trazer um tênisinho de uma criança e tudo, porque essas crianças que estudavam conosco não tinham calçado, não tinham um agasalho, iam para a escola praticamente para merendar, mas eles tinham um interesse enorme de aprender. Então foi isso que realmente me motivou muito. Aí, durante um tempo, eu trabalhei em escola particular e minha filha depois cresceu e ela foi para os Estados Unidos estudar numa parceria que a PUC nessa época estava oferecendo. E quando eu estava na faculdade com ela, eu pude assistir várias aulas sobre pedagogia nessa faculdade, que foi em Los Angeles. O que aconteceu? Numa vez eu estava de manhã na faculdade, eu vi um letreiro assim, Encontro das múltiplas inteligências. Não estava fazendo nada, entrei na sala e fiquei quietinha lá no final, ouvindo. E chamou a atenção, né? E tive a oportunidade de encontrar lá o Howard Gardner, a Sue Dilley e toda a equipe que na época estava apresentando para o pessoal dessa faculdade essa teoria que eles estavam estudando sobre as múltiplas inteligências. E eu fiquei apaixonada. Gente, a gente que conhece a sala de aula, a gente vê que aquela teoria é tudo de bom. Porque a gente, como professor, sabe que uma sala são várias crianças que estão aprendendo. E cada criança é diferente uma da outra.
Cada criança aprende de uma forma diferente, né? Tem o seu próprio canal de aprendizagem. E foi baseado nisso que eu disse, eu tenho que desenvolver uma metodologia que tenha essa proposta, que a gente possa estar oferecendo à criança todas essas possibilidades para que ela não tenha dificuldade. Aí eles acharam interessante essa minha proposta também. No ano seguinte, nós marcamos de encontrar ali, e aí eu já levei alguma coisa para eles, assim, rascunhado, porque o Howard Gardner, quando ele iniciou com esse trabalho, ele pensou nas universidades. Ele pensou de colocar, por exemplo, numa sala de aula, todas as pessoas que aprendiam com uma facilidade, vamos dizer, que tinham facilidade para trabalhar a parte espacial, a outra parte linguística. Foi assim que ele aprendeu, tentando aprimorar o conhecimento, né, das turmas, dar maior facilidade a essas crianças trabalhando dessa forma segmentada. A criança tem uma facilidade muito grande em aprender, mais até que os adultos, né? Muito mais. Por isso que o inglês, para a criança a partir de 8 meses, né? Sim. Que é a proposta da Learning Fun, é importantíssimo, porque a criança, com 8 meses começando a aprender inglês, daqui a pouco, né? Porque a verdade, sabe, é que a gente nasce aparelhada para isso. Sim. O ser humano nasce aparelhado para isso. Por isso, se a gente fizer da forma certa, isso só vai beneficiar. Logicamente, a gente tem que ter o conhecimento dessa criança. Se você me perguntar qual é a vantagem, o que você acha que o Learning Fun tem de diferente nesse mercado, eu vou te dizer, acho que foi a preocupação, sabe, que a gente sempre teve de saber quem é essa criança, o que ela gosta de fazer, quanto tempo ela consegue ficar concentrada ali naquela rodinha. Então, o trabalho ele veio através de pesquisa, sim, de desenvolvimento da criança. Então, foi assim, aos pouquinhos, que a gente foi descobrindo o que era bom para cada faixa etária e o que essa criança gostava. Então, eu acho que assim, essa ideia, vamos dizer, essa sementinha que eu ouvi lá do Howard Gardner, ela veio complementar uma série de coisas, de experiência também, que eu tinha na sala de aula. Tá. Uma pesquisa que foi passada para você fez essa pesquisa lá fora também, como é que foi isso? Não, foi essa oportunidade que eu tive. Eu era, assim, como mãe de aluno, e eu trabalhando nessa área, a universidade me deu um crachá. Sim. E esse crachá eu tive direito de entrar em qualquer aula, porque a minha filha nessa época estudava e eu não tinha o que fazer durante o dia. Agora, como é que foi esse investimento seu fora do Brasil? E para introduzir aqui no Brasil esse método, o país está preparado para receber? Olha, eu já trabalho há 12 anos nisso, sabe? E eu acho que o Brasil está passando por uma grande consciência desse ensino bilíngue agora. Porque existe uma demanda dos pais, eles veem essa necessidade, principalmente o pai que não tem o conhecimento do idioma. Esse é o que fica mais preocupado e que é o primeiro a querer colocar a criança, quer dizer, dar ao filho essa oportunidade que ele não teve. Porque quando eu desenvolvi a metodologia, eu comecei a desenvolver uma metodologia para 6 anos, que no Brasil era inédito. Lógico, nós tínhamos ótimos cursos que trabalhavam com crianças a partir de quê? Da alfabetização. No Brasil, falar em inglês antes da alfabetização era um tabu, porque ninguém acreditava que isso pudesse ser bom, achava Sim. que ia comprometer a outra aprendizagem no português, entendeu? Sim. Então, essa foi a minha maior dificuldade, foi o conhecimento, romper essa barreira, que isso era possível. Então, eu comecei a trabalhar desenvolver o nível de 6 anos, aí deu certo, aí eu fui para 5, para 4 e fui descendo. Em vez de subir, eu fui descendo. E hoje a gente chegou nos bebês, por quê? Porque a própria neurociência, né, os estudos da neurociência, nos orienta para isso. Sim. Nos indica, nos mostra esse grande caminho. Porque não sou eu que estou dizendo que isso é bom para a criança, né? São os estudos que mostram. Há quanto tempo o método Learning Fun está no Brasil? Você trouxe essa ideia para o Brasil e há quanto tempo já está desenvolvendo isso? 12 anos. Há 12 anos. E a gente, vou te dizer, nunca o nosso método está pronto. Por quê? Porque a gente está sempre muito preocupado com as coisas novas, com as pesquisas, sabe? Então, por exemplo, semanalmente, eu tenho 2 horas da minha semana que eu não abro mão, Sim. sabe? Que eu estudo as coisas que estão acontecendo. Porque a cada momento a criança muda. Você está com uma metodologia pronta, mas
se você vê uma oportunidade de criar um material que estimule essa criança, ó, eu vou fazer isso. Por quê? Porque eu sei que isso vai agradar. Sim. E eu quero o quê? Que essa criança se motive, né? Eu quero que essa criança perceba que estudar inglês é bom, é divertido. Entendeu? Além de uma exigência do mercado hoje, né? Exatamente. Quer dizer, hoje, o mais interessante dentro desse trabalho é que antigamente a gente colocava a criança para ela aprender uma segunda língua. Mas hoje, o aprendizado de uma segunda língua ajuda na parte cognitiva, na parte social. Então, o aprender inglês complementa a educação integral da criança. Ok. Entendeu? Bom, o Learning Fun já atua em várias escolas aqui em Campos e hoje inaugura a sua sede própria. Eu vou chamar um intervalo rapidamente e volto trazendo também a Vivian Azevedo, que cuida disso aqui em Campos, que ensina o inglês aqui em Campos, o Learning Fun, e hoje inaugura a sua sede própria. Já, após o intervalo, um instante só. Estamos apresentando Mais Vida. Voltamos a apresentar Mais Vida. Bom, estamos de volta com Mais Vida e mais uma vez quero lembrar para você que quer entrar em contato com a nossa equipe, basta enviar um e-mail maisvidatvdiario@gmail.com. Se você quer ligar ou quer mandar um torpedo, os telefones são os seguintes: 998241007 para você mandar torpedo para a gente, 998241007. E para você falar direto com a nossa equipe é só ligar 27331007. Agora, nesse bloco, vou conversar também com a Vivian Azevedo, né, que está aqui com a gente, além da Tereza Cata Preta, para falar sobre o Learning Fun, né, esse inglês que chama atenção, que atrai, né, os pais de alunos a colocarem seus filhos nesta trajetória, nessa caminhada do inglês, como falamos, quase que uma exigência do mercado hoje, termos mais de um idioma. E vamos saber da Vivian como é que ela está se sentindo hoje, um dia muito especial para ela, de estar inaugurando a sede própria da Learning Fun. Bom dia, Marcos, bom dia a todos de casa. Assim, a minha alegria ela é imensa por vários fatores, né? A unidade, na verdade, ela é a concretização de um grande sonho, né? Que começou há bastante tempo atrás. E quando eu comecei a buscar algo que me realizasse de fato como profissional, que eu sempre fui apaixonada por criança. Sempre amei trabalhar com criança e amo educação. E quando eu comecei a buscar algo que tivesse a minha cara e encontrei o Learning Fun, né, e eu me senti muito realizada quando eu achei algo que parecesse comigo. E o Learning Fun, ele tem dado muito resultado pela metodologia eficaz que ele tem, né, e pela dedicação também que eu me coloco para fazer com que isso dê certo. Então, eu fico muito feliz de hoje estar inaugurando a unidade, porque é o resultado de uma confiança dos meus diretores parceiros e dos meus pais parceiros também, porque tudo começou com essas parcerias, né? Então, eu agradeço muito aos meus diretores e aos pais que confiam em mim nesses 4 anos que a gente está atuando na cidade. Sim, eu não sei se você pode me falar ou a própria Tereza. Como é que é dado esses cursos, o curso de inglês para crianças? Porque a criança é com 8 meses, né? É o quê? É 1h30 de aula, né? Não. Não, 1h30? Qual o tempo de aula? Não, é assim, a gente trabalha de acordo com o que cada criança tem como competência, como ela tem, quanto tempo que ela consegue estar trabalhando ali conosco com atenção, né? Sim. Um bebezinho tem o seu tempo todo especial, que a gente trabalha 2 vezes por semana só. Ah, são 2 vezes por semana. 50 minutos. Até porque, como você falou, não pode atrapalhar o estudo normal, né? O português, enfim. Não, o inglês é inserido. Né? Eu acho que assim, durante esse período é que a gente pode garantir que a criança vai ficar prestando atenção nos bonecos, no fantoche, senão depois ela perde a atenção, o foco, né? Ela não consegue mais ficar ali interagindo. Então, aí perde o objetivo. Né? O bebezinho, ele aprende com fantoche, com muita música, com joguinhos, com coisas que são do dia a dia dele. Por isso que ele fica interessado. Então, quando você investiu no inglês para crianças a partir de 8 meses,
é porque deu certo. Deu certo, tanto deu certo que hoje você está em vários estados, em várias cidades, né? Assim, o mais importante é a gente poder oferecer à família uma coisa que traga um retorno, né? Tanto para a criança e para os pais, do investimento que o pai faz, que vale a pena. Sim. Né? Então, a Vívia vai contar um pouquinho como é que a gente trabalha cada faixa etária. Sim. Porque eu acho que o nosso segredo está aí. Como a gente trabalha cada grupo, sabe? Diferenciado, que é isso que faz com que a criança fique interessada e se mantenha a estudar. E nós temos crianças que muitas vezes não vão poder ir para a escola e ficam chorando em casa porque não querem perder a aula de inglês. Aí, às vezes, está com febre, e aí a mãe leva lá só para aquele momento da aulinha e ele vai para casa, entendeu? Então, isso é uma coisa muito boa para nós, né? Sim, então a palavra vive, então, para falar para a gente aí. O tempo de concentração, ele é respeitado, né? Então, quando a gente fala assim, uma criança de 8 meses, mas o que meu filho pode aprender com 8 meses de idade? Bom, quando você matricula seu filho, hoje eu tenho um filho de 6 meses, quando a gente matricula um filho da gente na creche, não é só pura e simplesmente para ele ficar lá, se alimentar, tomar banho, cuidar. Tem a parte educacional que está por trás de estimulação. A criança no berçário, ela não fica lá só dormindo, tomando banho e se alimentando. Não, ela é estimulada. Sim. Então, da mesma maneira que a gente estimula uma criança, um bebê, no português, com música, com jogos, com fantoche, com histórias contadas pelo professor, com tons de voz diferenciados, da mesma maneira nós vamos fazer no inglês. Por que tem que ser diferente? Né? Então, a maneira de se ensinar, ela é a mesma, sendo que em outro idioma. Então, o bacana da nossa metodologia é que é um método brasileiro, feito e pensado por uma brasileira para a nossa realidade. Justamente. Então, esse é o nosso diferencial também, né? Então, é um método que funciona dentro da nossa realidade, tem a nossa cara. Então, como que é uma rotina de educação infantil? Né? A criança, quando chega na escola, ela tem o quê? A hora das boas-vindas, e que o professor dá ou de bom dia ou de boa tarde, canta uma musiquinha com eles em português. Depois daquele momento de boas-vindas, o que acontece? Aí vai para a hora da rodinha, ali a tia vai fazer toda a parte de aprendizado com eles, das novidades que ela trouxe para eles naquele dia. E o Learning Fun tem essa cara também. Então, a nossa metodologia é toda baseada em uma rotina, ela tem um corpo, né? E que o professor precisa seguir passo a passo para que a gente tenha um resultado positivo. E aí, nessa rotina, é que o Howard Gardner, nós encaixamos o Howard Gardner, não é? Porque a gente trabalha a inteligência musical, quando a gente canta as musiquinhas, quando a gente trabalha o cartão, a gente está trabalhando o espacial, e assim a gente vai. A gente explora essas múltiplas inteligências através desse tempo da aula. Então, cada criança ali vai ter uma oportunidade de trabalhar o seu canal de aprendizagem. Eu visitei agora no período em que estava sendo preparada, né, a unidade, coisa muito linda, hein? Ontem, inclusive, você passou lá? Passei lá. Eu fiquei encantado com tudo ali, né? Agora, até qual a idade para se receber uma criança para aprender inglês ali? É a partir de 8 meses. Sim, mas isso. A gente está indo... A idade limite. Isso, até 10 anos. Até 10 anos. Isso. Ok. Depois a criança já está preparada para continuar o inglês. É um outro estágio, escola, né? É um outro estágio, é um outro ciclo. Né? Porque o inglês é uma continuação também, né? Até quem conclui um curso de inglês não deve parar por ali, né? É preciso continuar. Sim, tem que praticar. Praticar. A língua é uma língua viva, né? Sim. Então ela tem que ser praticada, porque senão você esquece. Sim. Porque você esquece, não. A gente até dentro desse trabalho, a gente diz que a gente às vezes enferruja quando você não quando você não pratica. Mas do momento que você retoma, você parte de onde você parou. Exatamente. Então não tem perda, sabe? Vivi, é tudo pronto para a inauguração logo mais? Tudo como é que estão os preparativos? Meus pais, convidados, né, amigos, diretores parceiros. É tudo pronto para recebê-los com muito carinho. Logo mais vai ter música, vai ter... vai ter um coquetelzinho também, uma palestra sobre a aquisição da linguagem com a Tereza. E quando começa a funcionar mesmo? Quando começam as aulas? Olha só, a gente hoje é a inauguração mesmo, de fato, nós vamos abrir as portas e amanhã a gente já entra com toda a parte de matrícula para o segundo semestre. Ok. Tá? Então, os pais devem procurar a unidade que fica na Gil de Góes. Gil de Góes, em frente ao Colégio Alfa, do lado do Colégio Bittencourt. Não tem o que perder. Não tem o que perder.
É fácil É achar. fácil de achar. E é bem visível, inclusive, né? Com a mudança, com a estrutura que você fez ali, investiu ali na unidade, ficou fácil de Tem achar. cara de criança. Tem cara de criança, é verdade. Esse é o foco. É verdade. Então, vamos lá. Tem telefone para contato, que é o 3052-3700. Para quem quiser tirar mais informações, ter mais informações, é só ligar, né? Só ligar. E Ou tem um ir- e-mail também, que é o Então fala. rjcampus@learningfan.com.br. Se tiver alguma dúvida também, a gente entra pelo e-mail, a gente responde, né? Que a gente está aí à disposição para responder todas as dúvidas. Ok, eu quero agradecer a presença da Tereza Cata Preta com a gente e também da Vivian Azevedo. Que esse empreendimento cresça a cada dia, que o sucesso seja cada vez maior nessa empreitada de vocês. Caminhada. Bom? E ela merece. Obrigada. Ok, vocês merecem. Obrigada. Ok? Obrigada. Muito obrigado. Vamos para um breve intervalo e já voltamos, continuando falando de cultura aqui no nosso programa, trazendo música para você. Estamos apresentando Mais Vida.